Aqui não se está analisando nenhuma ameaça uma ameaça específica à pessoa física Alexandre de Moraes, não se está analisando denúncia por tentativa de homicídio contra a pessoa física Alexandre de Moraes, mesmo que ministro. Aqui o que se está analisando uma série de fatos encadeados pela denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a instituição democrática Poder Judiciário. Ah, não é contra o Alexandre, não? Planejamento punhal verde e amarelo. E tramava contra a liberdade e mesmo a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Trilha sonora para esse momento. Mas, galera, tem uma outra parte que ele vai lá e pá, dá nome aos bois. Denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. Você entendeu? Ele disse que as milícias digitais estão espalhando por aí, que o ministro Alexandre é o relator. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. O juiz? Eu afasto, como já afastamos, em conclusão, as preliminares, e presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. E a vítima? E tramava contra a liberdade e mesmo a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sim, coisa de milícia digital falar uma bobagem dessa, sem base nenhuma em fatos. Que povo doido esse. Mas tá, vai. O ministro até deu sua explicação sobre como ele enxerga essa situação. Seria muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passar a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Ou seja, aqui ele está dizendo que foram criadas situações para meio que forçar a saída dele dos casos que envolvem o presidente Bolsonaro. E que isso não vale. Mas isso não começou no 8 de janeiro de 2023. Isso não começou nas eleições de 2022. Isso não começou em 2021, quando o presidente Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre. Isso é antigo, galera. E na minha percepção, começou em 2019, quando o Toffoli abriu o inquérito das fake news e deu sem sorteio para o Alexandre, que foi quando ele censurou a Cruzoé. Na sequência da abertura desse inquérito, o Alexandre começou ali mesmo, em 2019, a incluir apoiadores do presidente Bolsonaro nos inquéritos e a intimá-los para prestarem depoimento quando nem os juízes auxiliares que promoveram os interrogatórios sabiam o que deveriam perguntar. E a sensação de que esse inquérito foi usado para ir atrás de bolsonaristas é tão real que em junho de 2020 a Veja já estava lá dando a seguinte matéria: oposição tenta usar inquérito no STF para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E a foto do Alexandre como algoz de Bolsonaro já estampava esse tipo de matéria no início de 2020. Mas o estopim de tudo foi quando Alexandre de Moraes, de forma monocrática, suspendeu a nomeação do Ramagem para o cargo de diretor da Polícia Federal porque, segundo o Alexandre, poderia ocorrer um desvio de finalidade, já que o ministro alegou que Ramagem era amigo da família de Bolsonaro. Mas, ministro, o Lula nomeou para a Suprema Corte o advogado dele, que já processou todos os aliados do Bolsonaro. Aliás, os próprios Bolsonaros. E agora ele está julgando o Bolsonaro e seus aliados como ministro da Suprema Corte. E o senhor não fez nada. É sério, quando eu falo esse negócio em voz alta, fica parecendo que eu tô na Venezuela. E eu tô só relembrando essas coisinhas porque, pra mim, no meu ponto de vista, de quem acompanha essa treta há anos, ninguém forçou uma suspeição do ministro Alexandre. Ela esteve lá desde o primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro. Isso é um fato. Então, a mim, o argumento não convenceu. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Vai que teve alguém que acreditou. Ou gostou, sabe? Tipo, vamos usar isso aí. Essa aí ficou boa. Bolsonaro cava a suspeição contra Alexandre. Outra coisa que o ministro disse que chamou muito a minha atenção foi o seguinte: é que investigado não escolhe o juiz. Não é o investigado que vai escolher qual o juiz que o julgará.
Mas não é mesmo. E isso a gente tá careca de saber. Ai, meu Deus, eu tô sem controle. Porque não é o investigado que escolhe o juiz. O que nós estamos assistindo é que o juiz escolheu o investigado. Tcharam! Explico. Não, eu não sou doida. O advogado Marcos Vinícius traz em sua sustentação oral o porquê a primeira turma não poderia julgar esse caso. E presta atenção porque ele traz uma cronologia. Tendo em vista aquelas palavras de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, trata-se de incompetência absoluta, que não morrerá nem fadará no tempo. O que ocorrera dia 11 de março, com o máximo de respeito, foi a modificação de um entendimento de 2 décadas, ministro Flávio Dino, nesta Suprema Corte. 2001, súmula 394. Ela é cancelada. Vem o governo Fernando Henrique e edita a Lei 10.628/2002, repristinando o entendimento da súmula. 2005 é revogada por meio de uma ação direta. Portanto, mantendo-se cessada a função, cessado o foro. Em 2018, na ação penal 937, o ministro Barroso não modifica o entendimento. Apenas diz, não bastasse a perda da função ou, estando o agente na função, ele então só faria jus à prerrogativa de foro perante essa Suprema Corte, desde que o fato criminoso imputado na denúncia tenha relação com o exercício da função. Portanto, 11 de março, Sua Excelência, o ministro Luiz Fux tem toda a razão. O tema era pacificado. Ele não restou pacificado por intermédio do julgamento do dia 11 de março, com a decisão de Vossa Excelência e as divergências que o acompanharam. Deixa eu explicar até aqui, só para garantir que todo mundo pegou. O advogado está levantando que o tema era pacífico na Suprema Corte até o dia 11 de março de 2025, quando o entendimento era perdeu o cargo, perdeu o foro. Logo, se você não possui um foro por prerrogativa de função, você não é julgado na Suprema Corte, você é julgado na primeira instância comum, assim como aconteceu com o Lula, que foi julgado pelo Moro, recorreu ao TRF, depois ao STJ, depois ao STF. Quanta ostentação, hein, Lula? Instâncias recursais negadas a Bolsonaro e seus aliados por um entendimento firmado em março de 2025 pela própria Suprema Corte. Aliás, o Fux, o juiz de carreira, também conhecido por adulto na sala, voltou a repetir no julgamento de ontem que a primeira turma não deveria estar julgando aquele processo e que, se fossem manter isso aí, que pelo menos, para não ficar tão feio, deveria ir para o plenário do Supremo. Então, a discussão estava em torno disso. O advogado pedindo que os ministros botassem a mão na consciência e não julgassem o caso porque, segundo ele mesmo, naquela turma, seu cliente já estava condenado. E se o cara já está condenado antes do devido processo legal, não há como falar em Estado de Direito. Acho que deu para entender até aqui, né? Mas aí o Alexandre respondeu dizendo que, epa, não era bem assim não, viu? Competência do Supremo Tribunal Federal, ou, como alegado, inclusive da tribuna, a incompetência do Supremo Tribunal Federal, e, no caso de competência do Supremo Tribunal Federal, a competência do plenário e não da turma. Afastamos isso, então não há nenhuma alegação extra aqui, afastamos isso, inclusive, por 4 votos a 1, ministro Fux defendendo a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal, e aqui, lembrando, e é importante que isso fique claro, que a competência do Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, da turma do Supremo, da primeira turma, pela alteração regimental lá de trás, de 2023, não se deu em virtude da alteração de jurisprudência recentemente feita pelo plenário. Na verdade, desde o primeiro momento, desde o dia 8 de janeiro, o plenário, à época, o plenário do Supremo determinou que todas as ações referentes à tentativa de golpe e atentado contra o Estado Democrático de Direito seriam julgados no Supremo Tribunal Federal. Pausa porque explicar isso é importante. E foca nas datas para você não se perder, porque, cara, eles são muito espertinhos. Dizer que ministro é espertinho é crime? Ai, que medo. Aqui o Alexandre está dizendo que, desde o primeiro momento, lá em janeiro de 2023, a Suprema Corte decidiu que a própria Suprema Corte iria julgar os casos referentes à tentativa de golpe de Estado, com estilingue, bolinha de gude, canos de PVC, batons e pipoqueiros. Só que,
Alexandre pensou super rápido e meteu em sua justificativa que, na verdade, esse negócio de jogar o julgamento do 8 de janeiro para a primeira turma tem muito tempo, desde dezembro de 2023. Tem nada a ver com o juiz escolher o réu, não, hein? Nada a ver da gente querer julgar o Bolsonaro. Mó viagem isso aí. Mas, gente, às vezes eu sofro porque eu lembro demais. É fato que o Supremo jogou as decisões do 8 de janeiro para a primeira turma em dezembro de 23, mas não sem saber que em setembro daquele ano, 2 meses antes de decidirem isso, Alexandre estava homologando a delação do Cid. Ou seja, galera, quando eles jogaram essa decisão para a primeira turma, eles já sabiam que seria lá que Bolsonaro e seus aliados e quem mais o Cid tivesse delatado seria julgado por aqueles 5 ministros. E só porque a Globo não comenta isso não significa que as outras pessoas não juntaram Lé com Cré, porque é bem óbvio. O risco de julgar Bolsonaro no plenário era grande, porque poderia haver embates na primeira turma com o Zanin, o Alexandre e o Dino. Bom, esse risco era bem pequeno, porque é autoexplicativo. Portanto, esse negócio de, ai, não é de agora, decidimos isso desde a delação do Cid em dezembro de 2023, também não me convence. Mas foi uma boa tentativa. Enfim, subjugar a minha inteligência parecia ser a missão da primeira turma na sessão de ontem. Em 11 de março desse ano, rolou uma espécie de complemento que daria à primeira turma a tal legitimidade para julgar Bolsonaro sem encheção de saco. Em 11 de março, o Supremo decidiu que o foro privilegiado será mantido após a saída do cargo. Com essa decisão tomada pelo plenário da corte, não tem brecha para ninguém dizer que Bolsonaro perdeu o foro e não pode ser julgado pelo Supremo. Então, assim, eles literalmente resolveram o problema. Plim! Dito tudo isso, eu fui obrigada a ouvir o Dino e o Alexandre dizerem isso aqui. A primeira, que a mudança regimental não foi em face desse julgamento. É importante lembrar isto. Eu sequer aqui estava. E não havia nem denúncia, nem indiciamento em relação a essa PET. E eu sequer aqui estava. Tipo, ó, galera, quando a gente mudou esses entendimentos, nem tinha denúncia nesse processo, hein? Logo, foi o acaso que quis assim. Foi o destino. Foi o universo.